Ok, certo. Então, olha só, boa noite, né? Vou informá-los novamente que o nosso encontro está sendo gravado. Após a nossa aula de hoje, o programa Zoom, ele nos manda o link da aula e, ato contínuo, eu vou disponibilizar tudo que nós tratamos hoje. Pessoal, como eu disse há pouco, deixarei os microfones aí abertos, qualquer dúvida vamos interagir, tá bom? E depois, quando nós iniciarmos a nossa revisão do conteúdo, como eu sempre faço em sala de aula, tanto que a nossa aula está acontecendo agora, né, ao vivo, infelizmente ou felizmente, não sei, de forma remota, não posso precisar agora, apesar de muitos gostarem, outros não, né? É algo novo para todos, né? O Vitor, Luciano, para quem nos assistiu, e outros colegas, a Bruna também. Então, o que acontece? Meninos, doutores, né? Meninos, foi a época, né, pessoal? Décimo período. Esse momento é um momento muito atípico, todo mundo sabe disso, né? Eu estava assistindo a matéria hoje no jornal, no jornal Anhanguera, no horário do curso, rapidamente, até o Alan Piana, que é grande amigo nosso e é diretor do PROCON do Estado de Goiás, ele citou, falou, olha, é uma situação atípica, né? Então, as instituições estão tentando uma forma de resolver a questão ou driblar essa pandemia, né, doutores? Eu sei, tá, de falo, eu sei que muitos colegas estão amando, outros nem tanto, mas realizando aí a nossa defesa, doutores, eu sei que às vezes pode ser complicado, né, para o acadêmico, mas falando aí do fundo do nosso coração, para o professor que nos fala também, está sendo muito difícil. Haja visto que todo mundo sabe, eu trabalho em outras instituições, então o volume de trabalho nosso ele triplicou. Mas nós precisamos conseguir, né, nos adaptar às realidades, bem como conseguir mudar, né, de acordo com a necessidade, bem como com o momento. Então, eu estava falando para a colega Ludmila ainda há pouco, tópicos da nossa aula, postei aqui no chat, tá? Avisos iniciais, que nós vamos lançar agora, conteúdo que nós vamos trabalhar, avaliações, vamos falar das avaliações, e com relação ao nosso encontro, esse encontro está sendo gravado, e depois eu posto, né, o link lá, posso enviar o link para a nossa plataforma, né, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Até agora, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá Não, nenhuma dúvida. O som tá bacana? Então, Bacana. Beleza. olha só, estou vendo agora que nós estamos com 15 participantes, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui, quem está participando. Colega Bruna, Dani, vamos lá. Maria Cris, então vamos lá, Ana, Thales. E aí, professor? E aí, tudo bem? Nossa, eu tava querendo ver a cara hoje. Olha, o bom da aula ao vivo é isso, né, doutora? Se você com essa piscina aí aos fundos, né? Nossa, olha só, tô dentro do escritório trabalhando, ó. Tive que arrumar um ambiente aqui para a luz ficar melhor para que possamos transmitir. Mas a nota, ela tem as suas vantagens, né, doutora? É para quem mora em outras cidades. Jaraguá! Olha o Terra Boa Jaraguá, hein? Saudade, Jaraguá, viu, doutora? Pessoal, os colegas estão me falando aqui sobre os microfones, tá? Então, deixa eu tentar aqui silenciá-los para que possa ficar melhor. Tá dando muita aquela microfonia? O som tá ruim para todos ou não? Não, acho que Tranquilo. Hã? aqui tá Boa. Tá tranquilo, né? Aqui tá tranquilo também. Não, então se tá tranquilo, vamos continuar. Eu prefiro uma aula ao vivo com a intervenção dos senhores do que aquela forma tradicional. Primeiro o professor fala, depois o aluno manifesta, mas por enquanto tá dando certo. Vamos conversando assim. Então, olha só, meninos, avisos iniciais. Nós já conversamos um pouco, né? Cumpre ressaltar que, infelizmente, é uma situação atípica, todo mundo sabe, né? Com relação a essa pandemia. Eu, particularmente, não sei o caso dos senhores, mas eu estou sofrendo demais, porque todo mundo tem várias funções. Então, no meu caso, para ficar tanto quanto parado, fica um pouco mais difícil.
Mas olha só, eu sei que a situação ela Ludmila, no início eu consegui silenciar os microfones aqui. Eu acho que agora nós vamos ter que fazer isso, né? Parece que tá... É melhor, professor. Porque tem umas Tá saindo áudio dos pessoais aí, do que o povo tá fazendo uma em casa. criança, Tá, eu tô tentando. tem uma criança chorando. Não, mas tudo criança bem, chorar é isso bom demais, gente. isso aí não é problema não, né, doutora? Deus me livre de criança chorando, tem dó. Gente, vamos fazer o seguinte, olha só, meninos. Vamos fazer a seguinte metodologia. Todo mundo, beleza? Clica no seu microfone aí, põe no silencioso. Quando o aluno quiser manifestar, aí, ó, já vi, o Paulo Vitor já colocou, a Ana também, a Luciana. Quando o colega quiser manifestar, assim fica mais democrático. Todo mundo sabe que eu sou um professor democrático, eu gosto de interagir com os alunos. Quando alguém quiser manifestar, pode simplesmente clicar no seu microfone e voltar, né, ou acessar a nossa aula e lançar o seu comentário. Só voltando aqui, né, com relação aos avisos iniciais, eu tentarei, olha só, já inclusive consegui, tá, como eu disse ainda há pouco, também estou sofrendo, tá, não é só os senhores não. Consegui postar no meu canal do YouTube, olha só, o tio tem até canal no YouTube agora, tá vendo? Tanto que eu estou evoluindo. Então, olha só, Paulo Vitor. Paulo Vitor achou bom. Olha só, meninos, eu consegui postar um vídeo no meu canal do YouTube para os alunos lá da UEG com relação aos avisos iniciais. E eu vou mandar para vocês também, tá? Vou postar o link lá na nossa plataforma. Eu vou tentar gravar a revisão geral do nosso conteúdo por meio de aulas e postar para deixar para quem quiser estudar. Inclusive, lá no canal tá aberto, tá como público, pode acessar a qualquer momento, tá bom? Com relação ao nosso conteúdo, gente, conteúdo para a nossa primeira VA. Lembrando que as avaliações, elas acontecerão, né? Todo mundo está ciente disso, não tá? Quem tiver ciente, faz ok aí. Hã? Todo mundo está ciente. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo. Ah, que bom. Todo mundo está visualizando bem, né? Agora eu tenho uma visão geral da nossa tela. Então, o que acontece, pessoal? Todo mundo... Quando eu coloco a visão geral, aparece para todos? Sim? Está todo mundo vendo todo mundo ou não? Tá, porque eu coloquei a opção aqui, eu estou vendo todos os colegas. Peço perdão por essas dúvidas, porque, né, à medida que a aula for acontecendo, nós vamos solucionando, bem como resolvendo todas essas questões. Então, o que acontece, pessoal? Lembrando que as avaliações, elas acontecerão. Olha a dúvida, eu sei que todo mundo está com dúvida, eu já vi que tem mensagens novas, vou tentando acompanhar, mas são apenas, salvo engano, são apenas alguns recados. Mas olha só, pessoal, as avaliações, os exercícios que nós realizamos em sala, olha a dúvida, professor, eles terão validade? Doutores, normalmente, todo mundo se lembra? Foram questões objetivas sobre princípios, foram questões objetivas sobre a parte inicial dos conceitos. Eu passei caso prático sobre, salvo engano, responsabilidade administrativa, passei caso prático sobre competências para legislar, vocês se lembram? Então, todas essas atividades eu tenho devidamente registrada e vou contabilizar todas, tá bom? Então, para a nossa primeira VA, professor, para a nossa primeira VA, as atividades, elas serão computadas? Fica a resposta, sim, elas serão computadas. Alguém terá prejuízo? Não. Outra dúvida, professor, eu sei que alguns colegas já até me perguntaram, como será a nossa avaliação? Eu ainda, olha só, ainda não recebi a orientação de como ocorrerá a nossa avaliação, tá bom? Alguma dúvida? Provavelmente, viu, Paulo Vitor, colega Elis, Bruna e os demais, provavelmente a nossa avaliação será no ambiente, tá? Por quê? Não sei se vocês tiveram acesso, ou não sei se está sendo veiculado, mas eu recebi, tá? Eu recebi um comunicado, salvo engano, do Ministério da Saúde, falando que as aulas nas escolas e universidades só retornarão no próximo mês.
retornarem no próximo mês aos nossos encontros, né, por meio da plataforma, né, por meio da plataforma do aplicativo Zoom, eles ocorrerão de forma semanal. Lembrando que essa aula de... Pessoal, quem chegou agora, por favor, coloca o microfone silencioso, tá bom? Já resolveu. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não sei o que está acontecendo, que desapareceu essa opção. Deixa eu ver. Não. Cliquei no... Alto-falante. Então, vamos continuar. Aquela hora que eu falei com a Ludmila, tinha a opção aqui, Ludmila, só que agora eu não estou conseguindo visualizar, viu? Para que possamos aí minimizar o... Uai, professor, que estranho. Pois é, eu ainda consegui aquela hora, você viu? Agora eu não estou conseguindo. Mas isso é coisa da videoconferência, faz parte. Deixa eu ver aqui. Não consegui não. Deixa quieto. Eu vou... 4 novas mensagens. Só parei um pouquinho para dar uma olhada aqui, tá, pessoal? Agora, com relação, ó, as aulas retornarão em abril. Quem perguntou foi a Ellen, né, Ellen? Pessoal, reitero, se alguém quiser manifestar, pode... O microfone de todos aí está no silencioso. Pode habilitar o microfone e falar, tá bom? Eu deixo esse espaço para vocês, não tem problema. Com relação ao retorno das aulas, doutores, eu não tenho como precisar, tá? Não sei, sinceramente. É igual o pessoal fala com relação ao retorno ou fim do isolamento social. Também, sinceramente, eu não tenho como precisar, porque não depende de nós, né, doutores? Depende das autoridades que estão acima de nós. Então, fica complicado falar quando será especificamente esse retorno, não é isso? Eu acho que seria até uma falta de responsabilidade do professor estar falando com relação ao dia ou à data exata. Eu não sei dizer, tá bom? Gostaria demais de estar de forma presencial com os senhores, estou com saudade da sala de aula, com saudade dos alunos. É nesse momento que a gente vê o tanto que a nossa profissão é importante e relevante na nossa vida. Eu confesso que eu estou sentindo muita falta mesmo. Mas, né, como eu disse no início, nós precisamos nos adaptar. Doutores, com relação à avaliação, vou reiterar, eu ainda não recebi nenhum comunicado, tá bom? Quando eu receber, eu passo para os senhores, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal, com relação à avaliação? Não, né? Doutores, a partir do momento que for surgindo, vocês podem me perguntar aqui por meio do aqui, tá bom? Vamos lá. Pessoal, continuando, tópico nosso inicial, tá? Deixa eu ver aqui o que mais nós... Colega que chegou agora, por favor, silencie o microfone. Avaliações, lembrando que o nosso ambiente, a nossa aula está sendo gravada e enviada para o ambiente aula. Então, meninos, olha só, doutores, passando aí para a nossa fase, com relação a essa semana você não vai receber nada. Quem quer falar? Pessoal, com relação à nossa aula, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguém com o microfone ligado. Tá, quem tiver com o microfone ligado, por gentileza, desabilitar. Pessoal, olha só, com relação à videoaula, olha a orientação que nós temos. Eu estou realizando o nosso encontro agora ao vivo, né, de forma remota, por meio do aplicativo. Porém, eu sei que tem vários professores postando videoaula, não é isso? Correto? Vocês estão gostando dessa metodologia? Como que tá? Me digam. Vocês já receberam videoaula de outros professores? Já, professor. Hã? Já sim. Eu percebi também o manifesto dos alunos com relação a esse encontro agora remoto. Vocês preferem o encontro da forma que nós estamos fazendo. É isso mesmo? Tá bom? Tá bacana dessa forma? Ou poderíamos fazer esse encontro nosso, com as nossas orientações, e complementarmos com o material, com a videoaula. O que vocês me dizem? Professor, eu acho legal a ideia de videoaula. Luciana também. Eu acho que dá mais liberdade, professor. Hã?
O banco está funcionando? Dá mais liberdade. Você tá abrindo que horas? Tá, vamos lá. Fica 10 Com relação à liberdade, quem falou? Fica 10 horas. Eu quem? Fala aí. Eu acho que se gravar na videoaula, a gente assiste num Ah, modo mais oportuno. certo. Tá. Olha só. Vocês tiveram aula ontem, né? Com a professora Ana Paula? Foi isso? Hoje comigo? Foi com a Maranhão. Mariana Maranhão ontem. Ah, foi com a Mariana Aliás, Maranhão. Maranhão. Eu não sei se ela utilizou das 7 até as 10h40, não sei como foi, se foi uma aula de 1 hora, como assim. O programa, que é o Zoom que nós estamos utilizando na instituição, ele concede o acesso por 40 minutos. Depois é possível reiniciarmos novamente, tá? Eu não sei se os colegas estão conseguindo reiniciar a aula, ontem durou quanto tempo? Só para eu sanar essa dúvida. A Mariana fez isso. Ela deu uma de 40 minutos, depois mandou outro link para a gente entrar novamente. Certo, aí foram mais 40 minutos. É isso? Mas o segundo tempo foi só para questões, professor. Para Perguntas. tirar dúvidas. É porque Ah, o primeiro tempo também ocorreu alguns erros, aí a gente perdeu algum tempo para tentar organizar direitinho. Aí por isso que o tempo passou bem depressa. Tá. Eu prefiro a aula do jeito que está acontecendo agora, tá? Todo mundo manifestando, mas lembrando, falou, depois que terminou a sua fala, desabilita o microfone para não atrapalhar a nossa aula, tá bom? Professor, Gabriel, quer eu falar? acho... Diga, Jonathan. Eu Tá vendo? acho que... Já sei o nome de todo mundo, tá? Poderia Fala, fazer da seguinte forma: as Ah. aulas, da forma como está sendo, né? Tá fazendo tipo videoconferência, igual a gente está fazendo agora, só porque gravar e colocar no YouTube. Os alunos que puderem Isso. participar ao vivo, igual a gente está fazendo agora, participe. Quem não, assiste depois no YouTube. Inclusive está sendo gravado, tá? A sua manifestação acabou de ser registrada em nosso sistema. Qualquer reclamação, o senhor pode ligar para o nosso... Tá vendo, Jonathan? Chique! Central de Solução, professor Fabrício Mantoio Lima, 24 horas. Mas, pessoal, vocês perceberam que... Não sei se vocês perceberam. Eu estou ficando online das 6 da manhã até meia-noite, tá? De segunda a segunda. Então, o que acontece? Qualquer problema, qualquer dúvida, me chama lá no grupo. Vocês perceberam sempre que os colegas manifestam, eu estou respondendo? Eu criei aquele grupo, foi para atendê-los, tá bom? Especificamente para atender os senhores. Qualquer dúvida, qualquer problema, pode me chamar, tá? Professor, não consegui assistir a aula. O senhor gravou? Sim. Bom, vamos lá. Jonathan, eu estou gravando aqui por meio do aplicativo Zoom. Eu já sei que ele me manda um e-mail com o link dessa aula. Eu vou pegar esse e-mail com o link da nossa aula e deixar disponível lá na plataforma Ava. Depois que eu deixar disponível, vou pedir que um dos senhores acesse, tá bom? Acessou o link, o que nós vamos fazer? Com esse link, obviamente, né? Se conseguir assistir a aula de forma perfeita, bom demais. Se não, o que eu posso fazer? Eu posso também gravar. Pergunta, turma. Quem acessou a plataforma e viu o nosso conteúdo? Quem é? Paulo Vitor, quem mais? Professor, eu acessei. também. Eu acessei, só Já que foi derrotei lá, lá no né, final de Danilo? semana. Hã? Eu acessei, só que foi no final de semana. É o mesmo material que o senhor postou no dia 29, né? É o mesmo. Olha só, meninos. Você Você já tinha baixado outro. tem tudo no Liceu, tá certo? Tem tudo no Liceu, tudo que eu postei lá. Eu mandei para o e-mail de todo mundo que eu tenho lá por meio do Liceu. Não sei se vocês receberam. E também eu postei todo o nosso material da aula 1 até a aula 5, que na verdade a aula 5 representa 4 encontros, tá? No mínimo 4 encontros. Porque nós estamos falando de responsabilidade administrativa, civil e penal, tá bom? Então, o que acontece? Eu postei tudo, bem como os slides no formato PDF, para não ter dificuldade para acessar. Tá tudo lá no Liceu. Olha só, a Thalita Mariana falou o seguinte: professor, se puder divulgar esse material, essa aula, pois a minha internet está ruim. Thalita, pode ficar tranquila, eu já falei e reitero. A nossa aula está sendo gravada e nós vamos enviar por meio da plataforma, tá bom? Tranquilo, pessoal? Então, olha só.
Luiz Fernando, colegas, eu peço que todos coloquem o microfone em silencioso e quando quiserem manifestar, podem tirar o microfone silencioso, levanta a mão que eu paro sem nenhum problema. Gente, como eu sempre faço, tá? E hoje, provavelmente, nós não vamos ingressar no novo conteúdo, porque eu quero, tá? Eu preciso, de acordo com a nossa metodologia, fazer a retomada do conteúdo. Primeira verificação de aprendizagem. Professor, qual o nosso conteúdo? O nosso conteúdo da primeira verificação de aprendizagem será da aula 1 até a aula 5. Ou seja, eu vou cobrar até a matéria responsabilidades por danos ambientais. Alguma dúvida? Gabriel, Paulo Vitor, Dani, Jonathan, alguma dúvida? Ana? Não? Tranquilo? Nenhuma dúvida. Algum professor, Luciana, Luiz Fernando, algum professor já falou da primeira VA com vocês? Como será? Não. Tá. Então, eu vou reiterar, não recebi nenhuma orientação ainda. Porém, assim que receber, eu falo com os senhores, tá bom? Fica aqui o nosso compromisso, tá? Olha só, meninos, com relação ao nosso conteúdo trabalhado até hoje, tá? Qualquer dúvida, levanta a mãozinha que eu paro e explico sem nenhum problema. Lembrando que no nosso primeiro momento das nossas aulas, nós falamos aí do nosso direito ambiental, e eu comecei lá no nosso primeiro encontro, né, após a nossa apresentação, bem como a apresentação do plano de ensino, né, doutores? Eu comecei trabalhando os aspectos conceituais. Dentre eles, eu falei da nomenclatura, porque quando você estiver estudando o nosso direito ambiental, vocês vão encontrar alguns doutrinadores chamando a nossa disciplina ou atribuindo a ela o nome de direito do meio ambiente, direito do ambiente, direito de proteção da natureza, direito ecológico. Doutores, só revisando, não se esqueçam, adotamos a nomenclatura direito ambiental. Por quê, professor? Vou reiterar isso em sala de aula. Os tribunais superiores consideram a nossa disciplina com essa nomenclatura, bem como todos os editais de concurso também assim consideram, tá bom? Tranquilos? Olha só, falamos também da natureza jurídica do nosso direito ambiental, só revisando, hein, doutores? Direito ambiental é um ramo do direito público ou do direito privado? Ah, todo mundo fala, né? Todo mundo sabe. É um ramo do direito público, né, doutores? Público. Olha só, pessoal, lembrando que o direito ambiental, olha lá o conceito de direito ambiental. É um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. Este meio ambiente é um direito de todos, não é isso, doutores? Ele pertence à coletividade. Portanto, é considerado como o ramo do direito público, né, doutores? O direito ambiental é um ramo do direito público. Olha só, conceituando ainda o nosso direito ambiental, falando rapidamente, né? Conceito breve, inclusive vários colegas lançaram um conceito no seu caderno, foi isso? Direito ambiental é um conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente, né, doutores? Olha só, a nossa aula já está acabando, sangue do cordeiro. Meu Deus do céu. Meninos, eu recebi um recado aqui do Zoom que nós temos um presente, tá? Nossa aula vai demorar mais. Chegou aqui uma caixinha de presente, não se preocupem. Tomara que eles concedam. Mas tudo bem, qualquer coisa depois a gente pode reiniciar. E, pessoal, esse momento é um momento de calma, tá? Falo em todas as reuniões que estou participando. É um momento de flexibilidade e a palavra de ordem é calma, flexibilidade e adaptação. Falando aí do nosso conteúdo, bem como das avaliações. Eu postarei sempre algumas questões. Alguém já postou questões de múltipla escolha para vocês? Já? Mira, eu tô falando assim. Olha só. Ana Paula doutores, eu vou contar uma experiência minha. Eu postei algumas questões de múltipla escolha lá no ambiente da Raízes. E gerou dúvida demais. Só que antes eu sempre comunico, vocês sabem disso. Falei, pessoal, estou mandando as questões para adaptação, para que vocês possam se habituar, se acostumar. A mesma coisa eu falo para a turma, tá? 10º período, futuros colegas que estão terminando o curso de Direito do Centro Universitário. As questões que forem postadas, elas servirão, tá, doutores? Para que os senhores possam se adaptar ao sistema. Eu estou falando que os alunos não conhecem o sistema? Não. Muitas vezes os senhores têm um domínio muito maior do que o professor que nos fala. Mas o que é que eu quero fazer com isso?
eu estarei postando questões visando o quê, doutores? Questões com conteúdo já trabalhados. Para quê? Para que possamos revisar o nosso conteúdo, bem como para que possamos nos adaptar. Por quê? As avaliações acontecerão, isso não vai demorar, é fato, né, doutores? E elas vão acontecer dentro do ambiente. Então, vocês já precisam estar, craques, acostumados na resolução de questões dentro do ambiente, de ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Tranquilos com relação a isso? Sossegados? Então, vou repetir, lembrando que a nossa aula está sendo gravada, hein, doutores? Eu estarei postando questões de múltipla escolha, com conteúdo que já foi aplicado. Essas questões servirão para que possamos nos adaptar. Quando as questões forem questões que serão, né, obviamente, contabilizadas, por exemplo, na segunda DA, eu aviso a turma, tá bom, doutores? Tranquilos? Quem está tranquilo, faz um joia, por favor, aí. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Muito bom. Então, olha só, voltando aí, doutores. Pessoal, alguém acredita que falando aí do meio ambiente, hein? Que essa pandemia, ou alguém acredita, não, estudos, né, publicados revelam isso, que essa pandemia, ela é resultado da intervenção do homem no ambiente? Todos concordam? Sim ou não? Eu concordo. Não concordo? Eu não duvido. Olha só, inclusive eu assisti no YouTube, tá? É um vídeo que está rolando nas mídias, nas redes sociais. Um biólogo brasileiro, que é pós-doutor, inclusive, no assunto, salvo engano, não a idade dele, mas está interligada a epidemias, essas questões. Ele estuda o assunto e ele falou que esse coronavírus, segundo ele, tá? Não é o professor que está afirmando. Estou comentando a matéria que eu tive acesso. Lá em 2016, a China já tinha estudos e eles já tinham conhecimento desse vírus nos morcegos. E parece que naquele país eles têm uma cultura, né? Eles se alimentam. E assim, eu não sei se isso é fato. Alguém já assistiu essa matéria ou não? Já vi matéria nesse sentido. Tá. Já. Eu estou perguntando, eu não estou afirmando nada. Poderia ser uma intervenção do homem no meio ambiente? Ao meu Meu Deus! Corona espirrei! Ixi, meu Deus. Não, saúde, viu, Ludmila? Olha, meninos, poderia ser, tá? Mas eu tenho prova científica disso? Eu não, ainda não. Tá? Ninguém comprovou. Aliás, eu não tive acesso a nenhum estudo que comprove de forma científica. Se algum colega aqui da nossa sala de aula já teve esse acesso, depois pode socializar com os colegas aí por meio do nosso grupo, tá? Que o grupo, a finalidade dele é essa. A finalidade do nosso grupo é específica para tratar de questões da nossa disciplina de Direito Ambiental. Mas, doutores, não tenho dúvida nenhuma, né, com relação à nossa história, né, pessoal, com relação a vários problemas relacionados à saúde, esses problemas estão interligados, concatenados à questão ambiental. Então, por isso, a relevância de estudarmos o nosso assunto. Ademais, o nosso direito ambiental, como eu disse anteriormente, é um conjunto de leis e princípios que visam regular a relação do homem com o meio ambiente. Também o direito ambiental é um ramo do direito público. Esse meio ambiente, doutores, ele tem que ser devidamente ou ecologicamente equilibrado. Está previsto lá no artigo 225 da Constituição Federal, né? Capítulo 6, título 8 da nossa Constituição. Também falamos que o direito, olha a revisão, hein? Que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito difuso ou coletivo? Essa eu não aceito ninguém errar, não, hein? Difuso. Fala aí. Difuso. Difuso ou coletivo, meninos? Danilo? Eu acho que é difuso. Hã? Pessoal, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é de todos. Ele pertence à coletividade. Porém, por essência, é um direito difuso. Tá bom? Lembrando aí da Lei 8.078/90, artigo do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo único, inciso 1 e inciso 2. Inciso 1 traz o conceito de direito difuso e o inciso 2 apresenta o conceito de direito coletivo. Lembrando que quando tratamos de grupo, categoria ou classe,
Quando estamos individualizando, estamos falando de direito coletivo. Lembrando também, né, Gabriel, que o plano ambiental pode ser considerado tanto um direito coletivo, como na prática um direito difuso, como na prática um direito coletivo, né? Lembrando lá do caso Mariana ou do caso Brumadinho, uma ação coletiva, né, ou uma ação do Ministério Público visando a segurança ambiental. Essa segurança ambiental não é para todos? Sim ou não, doutores? Para todos. Se é para todos, estamos tratando de direito difuso. Uma ação visando indenizar os moradores da cidade de Brumadinho. Estou tratando de grupo, categoria ou classe, portanto, direito coletivo. Só revisando. Então, olha só, regra geral, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado como um direito difuso, né, doutores? Pessoal, ainda ao meio ambiente, lembrando que direito ambiental, que nós já conceituamos, é diferente de ecologia e também é diferente de meio ambiente. Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o seu meio físico. Direito ambiental, conjunto de leis que visa regular a relação do homem com o meio ambiente. E o meio ambiente, doutores? Conceito legal, artigo 3º, inciso 1, da Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Conceito de meio ambiente. É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, né, doutores? Turma, eu sei que aqui nesse sistema nosso é possível compartilharmos a tela. Se vocês quiserem, depois eu posso compartilhar os slides durante as nossas aulas ou os textos legais. Não estou compartilhando, por quê? Porque eu estou citando os dispositivos da lei, né, doutores? Então, não vejo necessidade de estarmos aí colocando aqui na tela. Mas se alguém desejar, pode falar que eu coloco sem nenhum problema, tá? Então, olha só, falamos aí do conceito de direito ambiental, do conceito de ecologia e de meio ambiente. Lembrando, doutores, tem no nosso material, tá bom? Que inclusive está disponível no nosso ambiente virtual. Lembrando que a ADI 3540 apresenta a classificação de meio ambiente. Esse conceito da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, lá do ano de 1981, é um conceito que já está defasado, né? Então, o meio ambiente precisa ser classificado ou conceituado no seu aspecto natural, artificial, cultural e do trabalho. Só revisando, meio ambiente natural consiste, ou façamos a seguinte análise, é tudo que existe sem influência do homem, ponto. O ar, a água, o solo, tá bom? É o que existe sem a nossa influência. Professor, tem base legal? Tem, artigo 225 da Constituição Federal, né? E o meio ambiente do trabalho? É o local onde o ser humano exerce as suas atividades laborais. O meu meio ambiente do trabalho hoje é aqui no meu escritório, né? Estou no meu escritório de advocacia para que eu possa ter um pouco mais de paz, né? Para que eu possa ter maiores condições de estar dialogando com os senhores nesse momento tão importante, tão interessante, que é a nossa aula, né? De forma remota, ao vivo. Mas olha só, base legal do meio ambiente do trabalho está lá no artigo 7º, bem como no artigo 200 da Constituição. Mas estou falando de forma breve, porque já está tudo no nosso material. E o nosso meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, né, doutores? Base legal, professor, artigo 182, bem como artigo 183 da Constituição Federal. Lembrando, são as edificações de espaços públicos abertos. Eu citei em sala de aula o exemplo de uma simples praça pública, né, doutores? Lembrando que quando eu falei desse assunto, eu perguntei, porque eu trato do ordenamento territorial, a partir de quantos mil habitantes será obrigatório o plano diretor, doutores? Quem se lembra? A partir de 20. Hã? Se uma questão objetiva, assertiva, for a seguinte, o plano diretor será obrigatório para o município com 20 mil habitantes, está certo ou está errado? Acima de 20. Tá errado. Com mais, né? Olha só o sinalzinho de mais. Com mais de 20 mil habitantes, né, doutor? Luiz Fernando se lembrou aí, ó. Pessoal, assunto recorrente, exame da ordem, pergunta recorrente. Nos moldes do artigo 82 da Constituição Federal, o plano diretor será obrigatório para os municípios com 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes.
não marca 20 mil. 30 mil habitantes, aí sim, são mais de 20 mil habitantes. Né? Lembrando que o texto constitucional fala, né, mais de 20 mil habitantes. Doutores, continuando, meio ambiente artificial consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza. E o meio ambiente cultural consiste no espaço construído pelo homem na interação com a natureza, mas que detém um valor agregado especial. Base legal, artigo 215 e 216 da Constituição Federal, tá bom? Dei o exemplo, a nossa praça, lá na Avenida São Francisco, a nossa praça Dom Emanuel, onde são realizadas festas, folclores, reuniões, shows, feiras, existem árvores centenárias. Aquele ambiente ele detém um valor agregado especial. Por isso é considerado como meio ambiente cultural. Doutores, com relação a essa parte inicial, alguma dúvida? Sim ou não? Não. Tranquilão, né? Sossegado, né? Então vamos lá. Olha só. Pode alguma dúvida, alguma pergunta? Gente, olha, tem 32 acadêmicos agora. E a aula está transcorrendo de forma magnífica, excelente. Bom demais, muito bom. Parabéns, turma. Assim, todo mundo devidamente organizado, com o microfone no silencioso. Por quê? Eu acho que fica uma aula com uma maior participação dos senhores, né? Tem dúvida? A Ana Estival, por exemplo, está com dúvida? Tira o microfone, professor, levanta a mão, professor, e pode interagir normalmente, pessoal. É ambiente virtual, né? Em decorrência da nossa real situação atual. Porém, nós precisamos ter a capacidade, a condição de estar interagindo para a nossa aula ser uma aula com vida, né? Olha só, com relação à aula 2, doutores, nós falamos da nossa aula 2, ou nosso conteúdo seguinte, foram sobre as conferências, né? Conferências internacionais em prol do meio ambiente. Falamos aí do surgimento ou da consciência planetária ambiental. Nesse momento, nós tratamos também da questão das conferências internacionais, conceito de tratado, conceito de convenção, conceito aí de acordo, né, doutores? Conceito de declaração. Lembrando que o tratado é um ato internacional bilateral ou multilateral, né, o tratado. A convenção são atos multilaterais ou oriundos, né, de conferências internacionais. Lembrando que o ajuste nada mais é do que um acordo internacional, que o protocolo ele serve para quê? Para designar, né, doutores, a ata final de uma conferência internacional, ou então para sinalizar o início de um compromisso. E a declaração, dei um exemplo, um acordo internacional entre Brasil, por exemplo, e Bolívia, visando a proteção, né, das nossas florestas que estão concatenadas, por exemplo. Os países signatários declaram que, nos próximos 5 anos, o meio ambiente dessa região específica, né, não sofrerá, ou as florestas não poderão ser degradadas ou desmatadas, enfim, que haverá, né, um acordo mútuo visando diminuir a degradação ambiental em 50% ou o desmatamento em 50% nos próximos anos. Só exemplificando, é uma declaração, os países declaram, eles ratificam, eles firmam, né? Por isso a declaração. Lembrando que a Conferência de Estocolmo, por exemplo, nós já trabalhamos em sala de aula, dessa conferência surgiu a Declaração de Estocolmo, bem como 26 princípios que visam proteger o meio ambiente. Por isso, a importância, né, doutores, de tratarmos aí dessa questão internacional, porque os acordos, esses atos internacionais que o Brasil faz parte, que o Brasil é signatário, eles influenciam a nossa legislação. Lembrando, por exemplo, da responsabilidade ambiental, do princípio da prevenção, bem como o princípio da precaução, que estão inseridos aí, ou a precaução, por exemplo, está lá no artigo 54, parágrafo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, está de forma expressa. E esse princípio, ele foi tratado de forma específica na Rio 92, que inclusive aconteceu no ano de 1992 aqui no nosso país, né, doutores? Lembrando ainda também que os atos, né, o presidente da República ele tem aí o poder de celebrar os atos, tratados, convenções internacionais em nosso nome, né? Está lá no artigo 84, inciso 8 da Constituição Federal. Bem como esses atos eles ficam condicionados à posterior apreciação de quem? Do Poder Legislativo, né? Mediante esse decreto legislativo. Lembrando que é uma competência do Congresso Nacional, né, doutor? Está lá no artigo 49, inciso 1.
e esses atos internacionais começam a produzir os seus efeitos a partir da sua publicação no Diário Oficial, né? Lembrando que esse decreto ele deverá ser publicado, né? Mas olha só, com relação às conferências internacionais, bem como, né, aos atos internacionais, lembrando que, só revisando, hein, doutores, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, elas terão aplicação imediata no nosso país, né? Está lá no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição Federal, bem como no parágrafo 2º diz que os direitos e garantias que estão expressos na nossa Constituição, eles não vão excluir outros direitos decorrentes do regime dos princípios que são adotados por nossa Constituição, né? Ou dos tratados, olha só, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, tá bom? Lembrando lá da nossa aula também, doutores, a emenda constitucional número 45, né, de 2004, ela inseriu o parágrafo 3º aí no artigo 5º da Constituição Federal. Então, os tratados em prol dos direitos humanos, olha a revisão, hein? Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, e eles serão iguais à emenda constitucional, doutores? Não, né, doutores? Eles serão equivalentes à emenda constitucional, né? Ela quer manifestar? Se quiser, pode manifestar, pessoal. Serão equivalentes à emenda constitucional, não nos esqueçamos, né, doutores? Tem uma distinção aí entre ser igual e ser equivalente, né? Que nós explicamos e batemos firme aí em sala de aula. Falamos ainda, doutores, do status desses tratados internacionais em prol dos direitos humanos, né? Foi um plus, um algo a mais na nossa aula. Lembrando que existe a corrente que reconhece a natureza, né, supranacional. Quer dizer o quê? Que eles estão acima das nações, né? Acima das constituições. A corrente que entende que a corrente doutrinária entende que esses atos internacionais, né, em prol dos direitos humanos serão, né, ou estão aí em pé de igualdade com a nossa Constituição Federal. Eles têm natureza ou status constitucional. Outra corrente, inclusive Flávia Piovesan, professor Mazzuoli também trata desse assunto, e outra corrente que entende que eles terão natureza ou status de lei ordinária, né, minoritária essa corrente. Eu até já falei em sala, deixa de lado. E o entendimento do STF, né, que os tratados ou atos internacionais em prol dos direitos humanos terão natureza ou status supralegal, né? Quer dizer o quê, doutores? Que estão acima das leis, porém abaixo da Constituição. É isso, doutores? Lembrando que o ato ou tratado internacional que versar sobre direitos humanos, que passar pelo quórum qualificado, qual seja em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, tá certo? Serão equivalentes à emenda constitucional, né, doutores? Tranquilos? Essa ninguém erra no exame da ordem, muito menos no concurso. Bom, ultrapassada essa fase, pessoal, nós falamos muito sobre conferências internacionais, né? Falamos aí sobre a Conferência de Estocolmo, sobre a Rio 92, a Rio +20, que tratou especialmente do desenvolvimento sustentável. E por que nós tratamos, né, dessas conferências? Para mostrar para os senhores que foram a partir desses encontros, falamos também do protocolo de Kyoto, né, doutores? De forma específica, que aconteceu no Japão. Falamos aí, doutores, e mostramos para os senhores que essas conferências, elas serviram para quê? Elas servem para orientar, literalmente, o nosso direito ambiental, porque foram a partir das conferências que surgiram os princípios em prol do meio ambiente. Por exemplo, o princípio de desenvolvimento sustentável, ele foi idealizado na Conferência de Estocolmo e formalizou-se este conceito de desenvolvimento sustentável no relatório Nosso Futuro Comum, né? Depois, desenvolvimento sustentável, princípio da responsabilidade, princípio da solidariedade intergeracional, princípio da participação comunitária, princípio da precaução. Todos esses princípios foram tratados na Rio 92. Por isso, a relevância de estudarmos as conferências, né? Bom, com relação a esse tópico conferências, alguma dúvida, doutores? Está tranquilo? Sim ou não? Thales, fala, Thales. Você está todo sorridente aí, meu querido. Fala comigo. O Thales está sorrindo para a câmera, pessoal. Está feliz da vida. Doutor, está tranquilo, né? Gabriel, tranquilo? Danilo? Meninos, olha só. Com relação a essa revisão até agora, está sossegado?
Alguém quer se manifestar? Luiz Fernando já deu ok, todo mundo está dando ok, muito bom. Então, olha só, meninos, passando dessa fase, eu vejo uma grande relevância aí em revisarmos os princípios, né? Por quê? Porque os princípios gerais do nosso direito ambiental, eles servem literalmente, ou eles têm eles são o norte, o sentido da nossa disciplina. E eles, obviamente, eles vão aí, claro, interferir bem como, né, direcionar a nossa legislação ambiental. Bom, peço perdão se algum colega estiver um pouco cansado das nossas revisões, mas essa revisão, no meu ponto de vista, ela é primordial porque ela ficará registrada, né, doutores? Professor, fala, Ludmila. Só a Estival que está cansada, porque ela está comendo, ela não tem nem vergonha na cara. Eu estou vendo isso, doutora, mas olha só, essa é a magia, né, do encontro ao vivo, né? Todo mundo aqui sofrendo e a colega está lá lanchando, tranquila, assistindo a nossa aula, tá vendo? Mas faz parte, né, doutora? Faz parte. A Dani gostou, ela está sorrindo bastante. Reitero, essa é uma das grandes vantagens, né? Essa é uma das grandes vantagens de... Eu já conhecia, né? Que Deus vai falar com Vamos lá, gente. Que é isso? É culto? Por favor, Rodrigo, silencie o seu microfone aí. Ai, Senhor. Vamos lá. Eu tô amando. Gente, voltando, colegas que não silenciaram o microfone, por favor, coloquem o microfone silencioso, tá? Tá tranquilo aí, meu querido? Sossegado? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar a atenção, né? Olha só, pessoal, com relação aos princípios, vou fazer uma revisão breve também. Se hoje nós conseguirmos, né, revisarmos o nosso conteúdo até o tópico princípios, ao meu ver, para o nosso primeiro encontro, está magnífico, está excelente, está bom demais, tá? Se houver algum problema com relação à transmissão, me avisem. Doutores, alguém não conseguiu acessar o nosso conteúdo, os nossos textos, os nossos slides, as nossas sínteses que estão lá na plataforma? Alguém não conseguiu? Ou tem alguém aqui no nosso grupo, né, dentre os 34 acadêmicos que estão presentes, que nem tentou? Tem alguém? Hein, pessoal? Doutora Bruna foi sincera, né? Não tentou. Bruna, depois acesse. Doutor, eu postei para o senhor... Eu nem tentei. Hã? Eu nem tentei. Então tá bom. Não. Depois tente, por certeza, tá bom? Doutores, com relação ao nosso conteúdo, eu postei a aula 5, muita observação e responsabilidade penal por danos ambientais, tá? Lembrando que é uma legislação penal especial, lembrando que é uma lei que é cobrada constantemente em concurso público, bem como no exame da ordem, então de grande relevância. Olha só, doutores, eu postei, além da aula 5, do conteúdo, do material didático, eu postei para os senhores os slides da aula 5, mandei a síntese, né, o resumão, a revisão da aula 5, mandei ainda a lei dos crimes ambientais comentada, a lei dos crimes ambientais com observações e o decreto 6.514 de 2008, que regulamentou a lei dos crimes ambientais. Tranquilos? Então, vamos lá. Voltando aí para a revisão dos nossos princípios. Eu recebi um recado aqui, daqui a pouco a nossa transmissão ela será cortada, mas eu faço a conclusão antes disso. Olha só, tem uma colega perguntando, viu, Ana, cadê a dieta? Mas tudo bem, né? Gente, está no horário, 19h49, é horário para jantar, para lanchar e assim sucessivamente. Olha, doutora, fica só no lanche do limão, hein? Por favor. Vamos lá. Olha só, meninas. Princípios. O primeiro princípio que eu tratei com os senhores foi o princípio de desenvolvimento sustentável. Conceito de desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que possa atender às necessidades do presente sem comprometer essas necessidades ou os recursos naturais para as gerações que estão por vir. É o crescimento de forma equilibrada. Vocês se lembram da nossa aula? Doutores, uma forma de não confundir desenvolvimento sustentável com equilíbrio, o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, com o princípio da solidariedade intergeracional. Quando eu falo de desenvolvimento sustentável, eu estou tratando de base de produção e reprodução. Eu estou tratando de crescimento. Doutores, o áudio está bacana? O Rodrigo está falando que o meu áudio cortou agora. Rodrigo,
está sendo gravado, eu vou postar na plataforma. O áudio de todos cortou para todos ou está normal, doutores? O meu está normal aqui. Ele está perguntando se o dele cortou. Ah, tá. Não, perdão, doutor. Cortou, o dele cortou já. Obrigado, não está tendo interferência, não. Tá bom, tá legal. Obrigado, viu, Rodrigo? Sossegado. Vamos lá. Olha só. Lembrando que o desenvolvimento sustentável nada mais é do que utilizar os recursos naturais de forma equilibrada. Eu uso o recurso agora e tenho a consciência que esse recurso ele deverá ser utilizado no futuro por outros, para gerações que estão por vir. Portanto, a nossa responsabilidade. Desenvolvimento de forma equilibrada, de forma séria. Quando eu falo desenvolvimento sustentável, eu estou tratando de base de produção e reprodução, de crescimento, né, doutores? Lembrar, base de produção e reprodução, de crescimento, desenvolvimento. Agora, quando eu falo do princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, esse princípio, ele configura uma extensão do direito à vida, à sadia qualidade de vida. Façam um link, doutores, ambiente ecologicamente equilibrado, sadia qualidade de vida. Desenvolvimento sustentável, base de produção e reprodução. Solidariedade intergeracional, dever da geração atual para com as gerações que estão por vir. É a solidariedade, é a responsabilidade entre gerações. Tranquilos com relação a esses três princípios, pessoal? Sim ou não? Lembrando, doutores, só revisando, o professor Edis, que é o cara, é o papa do nosso direito ambiental brasileiro, né? Que é um doutrinador que possui a doutrina mais completa, né, doutores? É muito completa, muito extensa, né? Porque a doutrina mais objetiva, voltada para concurso público, é a nossa, né? É a doutrina do professor que vos fala. Mas eu não vou fazer publicidade agora não, tá? Nem vou colocar o endereço do site aqui. Mas olha só, meninos, olha só. Com relação a esses três princípios, olha, o que o professor Edis diz com relação ao princípio da solidariedade intergeracional. Ela pode ser dividida em sincrônica e diacrônica. Sincrônica é a responsabilidade atual, do presente. E a solidariedade diacrônica é através do tempo. É a responsabilidade da geração atual de preservar os recursos para as gerações que estão por vir. Tá bom? Tranquilos? Sossegado, Jonathan? Paulo Vitor, Dani, meninos, sossegado, Luiz Fernando, Bruna, com relação à revisão desses três princípios? Tranquilo, né? Olha só. Então, o princípio da cooperação, agora eu vou falar do princípio da cooperação entre os povos e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Cooperação entre os povos, doutores, princípio da cooperação. Dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. Por quê, professor? Porque os danos ambientais, eles não têm barreiras, muito menos limites. Repetindo aí tudo que eu falei em sala de aula, não é, doutores? Os danos ambientais não têm barreiras nem limites, eles ultrapassam barreiras. Os danos ambientais não respeitam soberania. Os problemas globais, né? Os danos ambientais, eles têm que ser levados em consideração no seu aspecto global. Por isso, cooperação entre os povos, que está lá no artigo 4º, salvo engano, inciso 9 da nossa Constituição Federal, né? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Dentre as áreas de interdependência entre nações está o meio ambiente. As nações precisam cooperar entre si. E essa cooperação, essa responsabilidade, que é outro princípio agora, hein? Responsabilidade comum, porém diferenciada. Lembrando, todos têm o dever de proteger o meio ambiente. Olha um ato internacional visando a proteção das florestas entre Brasil e Bolívia. Já falei que o poder econômico do Brasil é superior ao da Bolívia. A responsabilidade ela é comum, porém é necessário adotar padrões ambientais com obrigações diferenciadas para os estados. Ou seja, o Brasil pode ter uma obrigação maior do que a da Bolívia, visando equilibrar a balança, com o fito principal de proteger o meio ambiente. Então, entre o princípio da cooperação entre os povos e da responsabilidade comum, porém diferenciada, ficou sossegado, doutores? Tranquilos? Sossegados, né? Muito bom. Se houver dúvida, chame minha atenção. Então, já falamos, desenvolvimento sustentável, ambiente ecologicamente equilibrado, solidariedade intergeracional, princípio da cooperação entre os povos e princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Olha, agora eu faço alusão ao princípio do limite com link com o princípio da natureza pública.
da proteção ambiental. Princípio do limite, base legal, artigo 78 do Código Tributário Nacional. Lembrando que o Estado tem o dever de limitar as ações dos particulares em face do meio ambiente. São ações enérgicas, imediatas, poder de polícia ambiental. Lembra do exemplo que eu vou falar no próximo encontro, né, que eu vou tratar de forma específica das responsabilidades. Lembra do exemplo da demolição da obra, que está lá no artigo 72, exemplo clássico do poder de polícia ambiental, princípio do limite, multas, tá certo? Então, vamos lá, doutores. O Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Artigo 78 do Código Tributário Nacional traz o conceito de poder de polícia. E o princípio do limite, ele é claro, o Estado tem o dever de limitar as ações particulares em face do meio ambiente. Princípio da natureza pública da proteção ambiental. Este princípio ele está baseado, né, doutores, lá no artigo 2º, inciso 1 da Política Nacional do Meio Ambiente. Quando eu falo de natureza pública da proteção ambiental, eu estou tratando de ação governamental, visando que a manutenção do equilíbrio ecológico são políticas públicas para toda a nação. Entenderam aí? Conseguiram visualizar a distinção? Tranquilos? Sossegados? Alguma dúvida? Tudo bem, pessoal? Posso continuar? Agora, princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Esses dois são carros-chefes aí, tá? Olha só, tô vendo que a Ludmila, vou sair, minha bateria está acabando. Vai com Deus, Ludmila, tá bom? Qualquer dúvida, fala comigo, me manda o WhatsApp, essa aula, se Deus quiser, eu vou conseguir disponibilizar essa aula, né? Haja visto que esse professor ainda é um neófito no que tange as videoconferências, videoaulas e assim sucessivamente, tá? Olha só, também a nossa aula já está caminhando para os momentos aí, para os princípios finais. Olha aí, princípio do poluidor pagador e usuário pagador. Poluidor é aquele que polui e tem que pagar por isso. Visa assegurar o direito de indenização às vítimas dos danos ambientais, tá? Lembrando que aquele que gerou um dano ambiental, ele tem que sentir no bolso. O meio ambiente não pode pagar o pato. Quem tem que sofrer com as suas consequências ou com as suas ações, quem tem que sofrer as consequências é o poluidor. Portanto, vou reiterar, poluidor é aquele que polui e tem que pagar por isso. E o usuário pagador? Senhores, usuário pagador está lá inserido, tanto poluidor quanto usuário pagador, no artigo 4º, inciso 7º da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a base legal desses princípios, que é a Lei 69.3881. Poluidor pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. Usuário pagador é aquele que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Eu estou utilizando milhões e milhões de litros de água para irrigar a minha lavoura. Eu tenho que pagar pelo recurso natural água. Poluidor pagador é aquele que polui e tem que pagar por isso. Usuário pagador é aquele, quando eu digo aquele, hein, doutores? Revisão. Pessoa física ou pessoa jurídica, né? Usuário pagador é aquele, pessoa física ou jurídica, que utiliza um recurso natural com finalidade econômica. Beleza, doutores? Tranquilos com relação a esses dois princípios? Então, vamos falar agora do princípio da prevenção, bem como do princípio da precaução. A prevenção trabalha com risco, certo? Com a certeza científica. Enquanto a precaução vai além e trabalha com risco incerto, com a incerteza científica. Se eu estou afirmando a sua atividade, Jonathan, é potencialmente poluidora, sendo assim, Jonathan, para que você possa obter a sua licença ambiental, que está inclusive devidamente regulamentada lá nas resoluções do CONAMA, o senhor precisa, nos modos do artigo 225 da Constituição Federal, no seu parágrafo 1º, no seu inciso 4º, o senhor precisa apresentar um estudo de impacto ambiental, porque a sua atividade é potencialmente poluidora. Ela pode gerar um dano ambiental. Então, eu tenho certeza científica, não é, doutores? Se eu tenho certeza científica, eu estou tratando do princípio da prevenção. Se eu não tenho certeza, exemplo da nossa sala de aula, exemplo da barragem. Bom, eu não posso mensurar o volume de chuva nos próximos 30 anos. Sendo assim, eu sou obrigado a ir além e edificar a minha barragem com maior proteção ou com maior preocupação.
Se eu não tenho certeza científica do que pode acontecer, eu estou falando do princípio da precaução. Prevenção trabalha com risco, certo. Precaução vai além e trabalha com a incerteza científica. Alguém quer manifestar? Tranquilos? Posso continuar? Prevenção, vou repetir de novo, trabalha com a certeza científica, enquanto a precaução vai além e trabalha com a incerteza científica. Agora, princípio do protetor recebedor. Doutores, olha o nome, protetor recebedor. É aquele que recebe um benefício para proteger o meio ambiente. No nosso país, quais são os benefícios, doutores? Olha só, são benefícios fiscais, creditícios, financeiros. Exemplo, o Código Florestal que trata da redução do ITR, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata de incentivo para aquelas empresas que trabalham com reciclagem. Olha, então, doutores, Código Florestal Brasileiro, Lei 12.651 de 2012, o Código Florestal do Brasil, o novo Código Florestal Brasileiro, ou lei, que não é mais esse, não é mais novo, é do ano de 2012, o Código Florestal Brasileiro, ele trata do pagamento por serviços ambientais. Protetor recebedor. Danilo, é aquele que recebe para proteger. Não aceito os senhores errarem em concurso, muito menos no exame da ordem, tá? Ele serve para quê, doutores? Para cotejar a interdependência entre a área econômica, ecológica e social, né? E garantir aí, literalmente, uma justiça ambiental. Portanto, o princípio do protetor recebedor é aquele que recebe para proteger. Quais benefícios? Creditícios financeiros, né, doutores? Fiscais, tá bom? E temos aí o princípio da proibição ou da vedação do retrocesso ambiental. Qual princípio é esse? Doutores, as leis não podem retroagir, né, para prejudicar o meio ambiente. Elas têm que ser cada vez mais protetivas. Tranquilos? Sossegados? Síntese, princípio da proibição do retrocesso ambiental. As leis ambientais têm que ser cada vez mais protetivas. Por isso, várias ações suscitaram a constitucionalidade do Código Florestal, onde o relator foi o ministro Luiz Fux, né, lá no STF. Por quê? O novo Código Florestal, que não é novo, mas a doutrina chama assim, né, o Código Florestal que está em vigência, ele apresentou vários dispositivos que, aos nossos olhos, infelizmente, eles apresentaram um retrocesso ambiental. Né? Por exemplo, que tange a forma de mensurar as áreas de preservação permanente, né? Em especial o leito dos rios, que são as matas ciliares. Mas, enfim, com relação à nossa revisão, tudo tranquilo, doutores? Com relação à nossa aula, tudo sossegado? Tranquilos? Então, olha só. Sossegado. Tranquilos? Eu quero o feedback dos senhores. Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Preciso da manifestação. Pelo menos um joia. O Danilo já colocou ali a mãozinha. Tudo bem. Todo mundo sossegados. Não, tranquilo. Então, Tá tranquilo, colegas, tá sendo ótimo. então tá bom. Fico muito satisfeito, muito feliz. Agora, eu vou tentar, né? Agora. Se eu não conseguir, confesso que amanhã eu tentarei novamente, tá? Eu vou tentar postar para os senhores no ambiente virtual essa aula, que foi inclusive gravada, tá? Eu já estou recebendo a mensagem aqui. A nossa aula teve início 5 minutos para 7 horas. Já são 8 horas e 5 minutos. Então, nós já estamos passando para a parte final do nosso encontro. Revisamos todo o conteúdo até princípios. Próxima aula, faço a revisão de competências, né? Lembrando lá do nosso capacete PM, né? Competências para legislar em matéria ambiental. Depois falo da responsabilidade administrativa. Entro de forma específica na responsabilidade civil, né, doutores? E depois eu quero uma aula só para a responsabilidade penal por danos ambientais. Tranquilos, pessoal? Desejo a todos uma ótima noite, bons estudos, que Deus os abençoe. Estamos juntos, estou à disposição dos senhores. Vou repetir, estou online das 6 horas até 11 horas, meia-noite, todos os dias. O nosso grupo é para a solução de dúvidas, tá? Não é para postar vídeos, não é para ficar postando carinhas, essas questões não. Estou gostando muito do posicionamento dos senhores, viu? Muito profissional, muito sério. Todos estão de parabéns, excelente grupo, e todo mundo está usando o grupo de forma muito profissional. Então, é isso que nós precisamos. O nosso grupo é para solucionarmos dúvidas, tá bom? Tranquilos? No mais, muito obrigado. E aquela frase que eu sempre falo em sala de aula, né, doutores?
Antes da nossa frase final, vou perguntar de novo. Alguém quer se manifestar? Alguma dúvida? Não. Não? Kenny, tranquila? Tranquilo. Obrigados. Então, Jesus, então, meninos, Jesus te ama e eu também, tá? Beijo, fiquem com Deus. Muito obrigado. A Ana tá na rede, tá alegre, tá gostando da aula ao vivo, né? Com videoconferência, né, doutora? Tá 10 essa aula, viu, professor? Só lanchando, só deitada na rede. Muito bom, viu, doutor? Melhor que essa, só ter nota. Então, fiquem com Deus, tá? Jesus te ama e eu também, ó. Beijo. Estamos juntos, tá? Beijão. Amém. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.